E aqui estamos com mais um embate de câmeras, desta vez com aparelhos poderosos que possuem sensor de 108 megapixels, entre eles o Mi 10, Motorola Edge Plus e Galaxy S20 Ultra. O modelo da Samsung já passou por outro comparativo e foi uma grande decepção, mas recebeu diversos updates com a promessa de corrigir a qualidade fotográfica. Mas o que queremos saber é se ter um celular com sensor tão grande realmente importa, ou um mais básico com apenas 12 megapixels ainda dá conta do recado. Por isso decidimos adicionar o iPhone 11 Pro Max no comparativo. Ainda mais por ser o único lançado ano passado e já estar defasado perante os concorrentes. Lembrando que a votação foi publicada no tudocelular.com para que os leitores escolhessem as melhores fotos sem saber qual a ordem dos celulares. A equipe do Tudo Celular também votou às cegas para que o resultado seja o mais imparcial possível. Curioso para saber quem venceu? Vamos conferir. Começamos o comparativo com a nossa bela modelo posando para uma foto ao fim da tarde. Nesse horário é complicado registrar boas imagens porque o sol no poente normalmente acaba ofuscando e deixando a foto escura. E foi isso que aconteceu com o Edge Plus e Mi 10. O Galaxy S20 Ultra forçou ao máximo a exposição para contornar o problema. Mas isso deixou a foto com luz de fundo estourada e perdemos todos os detalhes da paisagem. Aqui o iPhone entregou o melhor resultado. Quando não temos o sol de fundo, vemos o Galaxy capturar o melhor equilíbrio entre luz e contraste. Ele foi o que entregou cores mais próximas da realidade, enquanto o iPhone e Mi 10 tendem para tons mais frios. Já o Edge Plus foi o que mais amarelou a imagem, dando um aspecto de foto envelhecida. Se tirar fotos contra o sol é um grande desafio para alguns celulares, o que dizer de fotos ao pôr do sol? Se o smartphone não tiver um HDR eficiente, a sua foto será arruinada, como aconteceu com o Edge Plus. É aqui que o iPhone também decepciona, ficando atrás do Mi 10. Porém, se tem alguém que manda bem em HDR é a Samsung. O Galaxy S20 Ultra entrega a melhor foto. Qualquer celular hoje em dia vem com câmera ultra-wide. Com uma lente mais ampla é possível capturar mais dos cenários. Mas esse tipo de câmera sempre entrega qualidade inferior e fotos mais escuras que a principal. A Samsung sempre se destacou com esse tipo de lente e aqui vemos o S20 Ultra capturar a imagem mais clara. Xiaomi fez o dever de casa e melhorou bastante nesse ponto, entregando foto quase tão boa quanto o rival coreano. Outro ponto que as fabricantes vêm dando mais atenção é em foto macro. Nem sempre é possível chegar muito próximo de um objeto sem perder o foco ou nitidez. E aqui o Edge Plus foi o melhor para registrar os detalhes da maquiagem no olho da modelo. O Mi 10 também acertou na nitidez, mas errou nas cores. O iPhone e o Galaxy se perderam no foco. Curte registrar os pequenos detalhes da natureza? Tentamos chegar o mais próximo possível de uma flor e o Mi 10 foi o que capturou a melhor macro. É possível notar até a textura das pétalas, sem falar que não deixou a foto saturada como os demais. O Edge Plus perdeu um pouco de nitidez, mas entregou uma melhor imagem que o iPhone e o Galaxy, que sofreram bastante com o foco. E quando você precisa chegar mais perto do que deseja fotografar, mas não pode se aproximar? É aqui que uma boa câmera teleobjetiva faz diferença. Este tipo de lente normalmente sofre grande perda de contraste quando se abusa do zoom, e foi isso que vimos no Galaxy e Edge Plus, enquanto o Mi 10 também sofre perda de nitidez. Para quem precisa usar zoom com frequência, o iPhone 11 Pro Max será a melhor escolha. Quando você precisa ir além do zoom óptico, é quando a qualidade das fotos cai drasticamente. O iPhone perde brilho, contraste e apresenta ruídos. O Mi 10 perde em texturas e apresenta muitos artefatos, dando a impressão de que a foto foi tirada com um celular de entrada. O Edge Plus não faria feio se não fosse pela perda de nitidez. É aqui que o zoom poderoso do S20 Ultra faz diferença e consegue registrar as fotos mais limpas, mesmo do que está bastante distante. Quem não ama fotografar uma bela paisagem? Nem todo celular consegue registrar todos os detalhes do que está distante. Aqui vemos o iPhone matar os detalhes das folhas das árvores, enquanto o Mi 10 saturou demais a foto. O Edge Plus sofreu menos com esse problema, mas foi o Galaxy S20 Ultra que entregou o melhor equilíbrio entre cores, contraste e nitidez. Mas chega de fotos de dia, é em cenários com pouca luz que realmente vemos se a câmera de um celular é boa ou não. Logo de cara ficamos impressionados com o Edge Plus. Fazia tempo que não se via um flagship com fotos tão ruins. Ele saturou tanto a nossa modelo que a pobre saiu completamente amarela na foto. Já o Mi 10 foi o oposto e matou o contraste. O S20 Ultra foi o mais equilibrado, porém o iPhone capturou a imagem mais clara, preservando os detalhes dos cabelos, do vestido e até mesmo da ponte de madeira.
E qual tem o modo noturno mais eficiente? Em termos de claridade, temos fotos similares, porém com cores diferentes. O Mi 10 capturou uma imagem com tons frios, deixando a foto sem graça. O Edge Plus reduziu o contraste para deixar o céu mais claro. O Galaxy exagerou na saturação a ponto de deixar a grama quase neon, enquanto o iPhone foi o mais equilibrado dos quatro, porém um pouco mais escuro. A Apple ainda continua sendo a rainha das selfies? Sim, mas a Xiaomi chegou muito perto com o Mi 10. O modelo da maçã deu um tom mais natural de pele com aquele leve efeito bronzeado que muitos gostam. Se este não é seu caso, vai acabar preferindo o modelo chinês. O Edge Plus também não fez feio, nem na qualidade de selfie, nem no desfoque de fundo, enquanto o Galaxy foi o que apresentou mais falhas na separação dos planos. Já em selfies noturnas é onde o Edge Plus fica para trás. Ele registra as fotos mais escuras e com mais ruídos. O Galaxy prolonga a exposição para compensar a falta de luz, mas notamos a perda de qualidade na foto. Por fim, a disputa fica mais uma vez entre Apple e Xiaomi, e dessa vez a chinesa leva a melhor. O Mi 10 consegue boas selfies à noite acertando na luz, contraste e desfoque de fundo. Vai tirar uma foto de um amigo e quer dar uma boa desfocada no fundo? O Mi 10 é o pior para isso. Ele acabou desfocando as mãos da modelo e parte de seus braços. Já o S20 Ultra deixou alguns pontos da foto sem desfoque. O Edge Plus errou menos que o rival coreano, mas foi o iPhone que fez o melhor trabalho e apresentou menos falhas que os demais. Por fim, modo retrato à noite. Esse é o teste mais complicado, que exigirá o máximo de cada câmera, e é aqui onde vemos o iPhone e Edge Plus sendo atropelados pelos rivais com fotos cheias de ruídos, artefatos e cores distantes da realidade. O Galaxy sofreu menos com isso, mas é o Mi 10 que captura a imagem mais limpa, apesar de errar um pouco no desfoque. Pelo menos ele tentou. O Edge Plus desativa o modo retrato se não houver iluminação suficiente. E vídeos, quem leva a melhor? Se resolução é mais importante que tudo, você vai preferir o Mi 10 por ser o único dos quatro a gravar em 8K a 30 fps. O S20 Ultra até alcança essa resolução, mas entrega fluidez inferior. O Motorola filma numa exótica resolução 6K e o iPhone, por ser o mais antigo, está limitado a apenas 4K. Resolução nem sempre importa, mas sim a qualidade. O iPhone ainda dá trabalho para a concorrência e tem qualidade similar à do S20 Ultra. Seu foco é ágil, entrega boa estabilização e grava com boas cores e texturas de qualidade. O foco do S20 Ultra melhorou bastante e está próximo do rival da maçã nesse momento. Na captura de áudio, ele é o melhor dos quatro. Em filmagens noturnas, o Mi 10 registra os vídeos mais claros, sendo o que sofre menos com ruídos e queda de nitidez. O Edge Plus é o pior em tudo. Tem um foco mais lento e registra os vídeos mais escuros de dia. À noite ele até fica à frente da Samsung e Apple em claridade, mas a qualidade dos vídeos é inferior. Com a câmera frontal, temos melhor imagem no iPhone de dia e no Mi 10 à noite. O celular da Apple é o que faz o equilíbrio mais balanceado entre cores, brilhos e textura. O S20 Ultra também entrega boa filmagem com estabilização eficiente, mas sofre bastante em locais escuros. O Edge Plus é o pior, tanto ao filmar de dia quanto à noite. A filmadora do S20 Ultra melhorou com as últimas atualizações e compete de igual com o iPhone 11 Pro Max em filmagens de dia, mas ainda perde em locais mais escuros. Aqui é onde o Mi 10 se destaca, sendo o melhor dos quatro. Se você não se importa com a resolução 8K, o celular da Apple é o mais equilibrado. O Galaxy S20 Ultra realmente melhorou desde a última vez que testamos sua câmera, mas ainda não foi suficiente para vencer o iPhone 11 Pro Max. E isso porque estamos comparando um celular de 2019 contra um que foi lançado este ano. Ainda há espaço para melhorias no software e vamos torcer para que a Samsung continue aprimorando o seu flagship. O Mi 10 está entre os melhores no ranking do DxOMark, mas neste comparativo ele acabou amargando uma terceira posição. E nem adianta jogar a culpa no tudo celular, quando até mesmo o público acabou votando em peso no iPhone e no Galaxy. Os celulares da Xiaomi nunca se destacaram em nossos comparativos, mas é notável que a linha Mi está evoluindo. Quem sabe um dia venha a acompanhar Apple e Samsung, não é mesmo? A grande decepção vai para o Edge Plus. Depois de tantos anos, a Motorola finalmente voltou a apostar no segmento mais avançado e veio cobrando muito caro por isso. Por mais que o seu flagship consiga registrar boas fotos, ele fica muito atrás da concorrência. Ter um sensor de 108 megapixels não é garantia de nada. O iPhone faz mais com seus 12 megapixels apenas. Lembrando que no ranking do DxOMark, o topo de linha da Motorola também não está bem colocado. E você pode conferir mais detalhes e outras fotos do comparativo clicando no link aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do resultado. Esperava mais de algum dos modelos?
Particularmente, fiquei um pouco decepcionado com os resultados do Mi 10. E você? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!